onde reina o amor, Deus aí está. Meus irmãos e minhas irmãs, querido povo de Deus, queridos irmãos Padre Walter e Padre Gilton, hoje a liturgia pode se resumir em uma pergunta e uma resposta. E eu vou me arriscar a fazer a pergunta e vocês vão me dar a resposta. Se vocês me responderem corretamente, eu não falarei mais nada. Se errarem, eu vou falar até meia-noite. Caprichem para acertar a pergunta. A pergunta é: onde está Deus? Errou, todo mundo errou. Deus está onde está o amor. Cantei tantas vezes, né? Cantei tantas vezes. Deus está onde está o amor. É arriscado a gente dizer que Deus está no meio de nós, porque no meio de nós tem desunião. E Deus não está onde está a desunião. No meio de nós temos inimigos, pessoas inimigas. Deus não está no coração das pessoas inimigas. No meio de nós tem pessoas orgulhosas. Deus não está no coração dos orgulhosos. No meio de nós tem pessoas injustas. Deus não está no coração das pessoas injustas. No meio de nós tem pessoas que não têm a fé de Paulo e Barnabé. E no meio de nós tem pessoas com pouca fé. Então, é arriscado dizer que Deus está no meio de nós por causa dos nossos pecados. Mas dizer que Deus está onde está o amor é a maior convicção que devemos ter, a maior verdade que devemos carregar conosco. Porque se assim fizermos, realmente Deus vai se revelando a cada um de nós. Cantemos mais uma vez. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí. Olha o que estamos cantando. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí. A gente vem acompanhando esse tempo da Páscoa e da ressurreição do Senhor. E nos 3 primeiros domingos da Páscoa, Jesus nos fala da sua aparição. O Evangelho de São João vai narrar para nós como Jesus apareceu para cada um de nós, para a sua igreja, e como os discípulos, os apóstolos, o povo de Deus reconheceu Jesus Cristo. E, em algumas vezes, diz que Jesus apareceu anunciando a paz, outros partilhando o pão, outros no encontro com o próprio discípulo. E os discípulos demoraram de reconhecer Jesus, mas quando acreditaram, eles tomaram e fizeram o seguimento de Jesus. No domingo passado, do Bom Pastor, e hoje, Jesus nos fala do seu amor. Mas a liturgia desses 2 domingos traz esta grande mensagem de Paulo e Barnabé. A minha oração nessas 2 semanas tem sido essa: pedir a Jesus, e peço a Jesus, que me faça apóstolo e discípulo dele, um pouquinho semelhante a Paulo e Barnabé. Me faça apóstolo e discípulo
um pouquinho semelhante a Paulo e Barnabé. Porque aí se destaca algumas virtudes muito interessantes, muito significativas para a igreja. Paulo e Barnabé que vai primeiro estar presente no meio do povo, dizer da importância da palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus foi escolhida para ser anunciada primeiro aos gentios. Mas eles se fecharam à palavra de Deus. E Paulo e Barnabé tomam uma nova decisão e diz: nós fomos escolhidos e decidimos pregar para vocês a palavra em primeira mão, em primeiro lugar. Mas vocês recusaram a palavra. Então nós decidimos, com a força do Espírito Santo, que a palavra deveria ser então proclamada aos pagãos. E tanto a leitura do domingo passado, quanto desta semana, termina dizendo que os pagãos ficaram alegres e cheios do Espírito Santo por esta oportunidade, por esta possibilidade que eles tiveram de ouvir a palavra de Deus e abrir o coração com a força do Espírito Santo para acolher a fé e o batismo. Por isso o pedido, para que Jesus possa dar a mim e possa dar a cada um de vocês esta coragem, esse discernimento de levar a palavra naqueles lugares, àquelas pessoas que precisam realmente ouvir a palavra de Deus. A leitura do Evangelho desse quinto domingo da Páscoa vai dizer um pouquinho da importância e da presença de Jesus em nosso meio. Mas Jesus está convicto que todos os discípulos, todos os missionários, apóstolos, já entenderam a sua presença no meio de nós. E ele começa dizendo: olha, filhinhos, já agora eu estou com vocês, mas daqui a pouco eu não estarei mais no meio de vós. Esses 2 domingos, hoje e o próximo domingo, Jesus vai trazer esta mensagem para nós, para dizer que ele tem que ir para o Pai, tem que voltar para o Pai, e vai nos enviar o Espírito Santo, para que, acolhendo o Espírito Santo, possamos continuar esta missão que é nossa, esta missão que é da igreja. Tornar Jesus Cristo conhecido e amado de todos. E quando Jesus chama a cada um dos apóstolos de filhinhos, Jesus está dizendo que é preciso reconhecer esta ida para o Pai. É preciso saber que esta missão está presente em nós. Por isso, ele deixa este sinal da sua glorificação. E o grande sinal da glorificação nós podemos contemplar quando olhamos para o altar e sentimos que no altar está o sentido da glorificação de Jesus Cristo. E por meio da Eucaristia, por meio do sacrifício eucarístico, nós percebemos não mais o Jesus humano, o Jesus histórico, mas percebemos o Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado, que nós comungamos a cada domingo, nos dá força, nos dá coragem para continuarmos a missão da igreja. Por isso, buscarmos a cada domingo santificar o dia do Senhor, e santificando o dia do Senhor, comungando da sua palavra, da sua comunhão eucarística, sermos enviados em missão para os lugares onde precisamos estar. Lugares semelhantes àqueles que Paulo e Barnabé fizeram na sua vida.
olhando o que era necessário, ao chegar na cidade, reunir o povo em comunidade. E reunindo o povo em comunidade, dizer: vocês devem acolher a palavra de Deus. Por mais costume que vocês tenham de celebrar a palavra de Deus, preciso ainda tornar esta palavra mais viva e mais eficaz na vida da igreja, na vida da comunidade. Celebrar Jesus glorificado, compreender a glorificação de Jesus. É Ele mesmo que diz no Evangelho, não é outra palavra qualquer: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Deus foi glorificado nele. Recordamos domingo passado, quando Jesus dizia: Felipe, tu não conheces a mim? Como tu podes conhecer o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Hoje, Paulo e Barnabé dizendo que a comunidade reunida reconhece a força do glorificado, a força desse Deus que está presente no Filho glorificado, para que a igreja possa continuar esta grande missão de comungar, de santificar a sua vida e de anunciar Jesus Cristo a tantas pessoas. A liturgia desse quinto domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor pode ser a liturgia vocacional, mas a vocação à santidade. E por isso cada um de nós é convidado para aceitar, para acolher a vocação à santidade e assim sairmos em missão. A leitura do Apocalipse vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. E dizendo isso, vai confirmar que para fazer nova todas as coisas, é preciso primeiro compreender a própria fé. A própria fé naquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Por isso diz: a morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeira. Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeira. Parecido com as crianças na escola, quando a professora ensina um bom assunto, uma boa lição, e as crianças ficam olhando para o mundo, sem saber e sem entender direito o que a professora quer dizer, a professora puxa a orelha e diz: menino, escreve o que eu estou dizendo, né? Isso é para aprender aqui na escola. Mas se tu não aprendes aqui na escola, em casa tu vai reler novamente e vai aprender aquilo que foi ensinado. E o que nós estamos fazendo nessa noite é uma releitura da palavra de Deus. E nesta releitura da palavra de Deus, compreendermos qual é a missão que devemos exercer em nossa comunidade. Fazendo a releitura da palavra de Deus, vamos tomando esta posição de discípulos e missionários e vamos, nesta condição, seguirmos os passos de Jesus. Então, a liturgia, ou o tema desta noite, vai focar dizendo: é na liturgia que a fé da igreja é proclamada, celebrada e fortalecida. Juntos, é na liturgia que a fé da igreja é proclamada, celebrada e fortalecida. O que estamos fazendo aqui? Nesta releitura, nesta compreensão da palavra de Deus, fazer com que a liturgia que marca com a palavra de Deus, com força maior, se torne para a igreja esta palavra proclamada, acolhida pelas pessoas, celebrada, vivenciada a cada dia, fortalecida para esta caminhada de discípulos e missionários. Portanto, meus irmãos, não podemos ficar preocupados com aquilo que os Atos dos Apóstolos dizia. Para chegarmos a ter o reino de Deus,
devemos passar por muitas perseguições, por muitos sofrimentos, mas, passando por sofrimentos, chegaremos a ter o reino de Deus em nosso meio. E aqui a gente vai recordando a caminhada de cada um de nós e se perguntando: quem na vida nunca passou por um sofrimento? Quem na vida nunca passou por um momento de dificuldade? Quem na vida nunca reclamou pela dor que sente no dia a dia? Eu lembro de um testemunho de uma senhora que disse antes de ontem, num trido de Nossa Senhora do Bom Conselho, ou na festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, lá em nosso seminário, ela dizia assim: padre, eu vim com uma amiga para a igreja, mas esta amiga começou a reclamar muito de dor, reclamar que a missa estava demorada, reclamar que não tem paciência de rezar muito, e eu tive que voltar para casa. Mas no caminho eu disse para ela: não reclame das suas dores, agradeça a Deus pelo bem que Ele te fez, pela possibilidade que Ele te deu, a força que Ele te deu, para que tu pudesses ir hoje comigo à igreja e voltar, ir andando e voltar andando. E às vezes acontece isso com a gente se apega muito às dores e os sofrimentos e esquece das coisas boas que estão passando em nossa vida. Mas é assim mesmo, né? Às vezes, a dor de dente, a dor no dente, faz a gente reclamar muito da dor e esquecer que todas as outras partes do corpo não estão doendo. Não é verdade? Uma topada numa pedra, em um dedo, faz a gente reclamar o tempo todo da topada, mas esquece que ainda tem 9 dedos que não estão doendo. Um sofrimento de um membro da família, a gente esquece que os outros membros todos estão bons. E às vezes se apega tanto nesse sofrimento que esquece que Deus é bom e faz boas todas as coisas. Por isso, aquilo que diz os Atos dos Apóstolos, é preciso passar por sofrimentos para que, por meio dos sofrimentos, nós possamos alcançar o reino de Deus. E nós buscamos, por meio da liturgia, celebrada, proclamada, fortalecida, vencer os sofrimentos, nos alimentando da Eucaristia, nos alimentando da palavra, superando o sofrimento para fazer nova todas as coisas. E depois que fizermos nova todas as coisas, com o poder de Deus, sentirmos que ainda temos força para caminhar um pouco mais. Por isso a evangelização, neste início de ano, está sendo para nós um convite, uma proposta para que não evangelizemos apenas nesse pequeno espaço que nós temos do nosso convívio, mas possamos abrir mais os olhos, abrir mais o coração, olhar os longos horizontes para fazermos chegar esta palavra em tantos lugares. A experiência de Paulo e Barnabé, indo e vindo, conhecendo as comunidades, sentindo a realidade daquele povo, daquela gente, mas parando para reunir a comunidade, para fortalecer, encorajar e dizer: vocês, como comunidade, devem ser sinal do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Eucaristia, celebrar a preparação da festa de um padroeiro, é abrir o coração para esta palavra, abrir o coração para a Eucaristia, para a glorificação de Jesus, e abrindo o coração, ter a certeza de que a festa vai nos renovar, a festa vai nos colocar novamente no caminho da vitória com o ressuscitado, a festa vai nos colocar novamente no caminho da santidade, assim como Felipe e Tiago alcançaram. A festa vai nos colocar novamente nesta vida nova que Deus quer para nós.
Por isso, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Forte. Onde o amor e a caridade, mais forte. Onde o amor e a caridade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço que fiquem em pé. E a gente não poderia terminar essa celebração falando do amor e não fazendo esse gesto do amor. Eu começava dizendo, Deus só está presente onde está o amor. Deus só está presente onde esse amor é capaz de construir a paz. O gesto é agora a gente abrir o coração, acolher aquele que está próximo de nós, com o abraço da paz, com o beijo da paz, e dizer, Jesus glorificado te ama, eu te amo também. Vamos dizer forte? Jesus glorificado te ama, eu te amo também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.